Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, vamos meditar um salmo de confiança. Confiança significa acreditar em alguém ou acreditar em alguma coisa. Acreditar em alguém quer dizer que nós reconhecemos uma determinada pessoa como uma pessoa verdadeira, honesta e que, sobretudo, está do nosso lado. Acreditar em alguma coisa significa acreditar que é possível superar determinadas situações, sobretudo situações difíceis ou problemáticas pelas quais todos nós podemos passar na nossa vida. A confiança está na base da experiência do que nós chamamos religiosamente fé. Fé significa também confiar em Deus. Acreditar que Deus é verdadeiro e que a sua promessa de salvação é verdadeira. Mas confiar significa também confiar-se a Deus, entregar-se a Ele, não de um modo passivo ou ingênuo, mas no dia a dia da vida seguir os seus ensinamentos. A confiança, portanto, faz parte da experiência de todo homem, de toda mulher. Mas nem todos vivemos a confiança do mesmo jeito. Porque o modo como nós crescemos, as pessoas com quem nós nos relacionamos na vida, sobretudo na infância e em momentos especiais de nossas histórias, ou relações muito importantes, podem nos ajudar a ter mais ou menos confiança. De qualquer modo, a confiança nos dá uma certa segurança. Quando falamos da fé, a confiança quer dizer que nós nos sentimos seguros porque acompanhados e abençoados por Deus. O salmo responsorial da liturgia de hoje é um salmo de confiança. Mas, como muitas vezes acontece nos salmos, ele tem uma impostação confiança, mas ele não fala só de confiança. Ele também se transforma numa prece. Essa confiança, portanto, é uma oração na qual o salmista e nós que rezamos com esse salmo manifestamos a nossa fé em Deus, ao mesmo tempo pedimos que Deus nos ajude e nos apoie. Quero destacar alguns elementos do salmo para ajudar a sua meditação, a sua oração, porque é você, na sua vida pessoal e comunitária, além de familiar, que deve rezar esse salmo e, sobretudo, senti-lo como a palavra de Deus ecoando na sua vida. O primeiro salmo começa dizendo: o Senhor é minha luz e salvação, é a proteção da minha vida, de quem eu terei medo, perante quem eu tremerei. Se vocês forem ler na Bíblia ou nos livros que trazem as leituras escolhidas para a liturgia, vão ver que, na verdade, eu misturei um pouco o primeiro versículo, porque ele tem uma afirmação, uma pergunta, uma afirmação, uma pergunta. Eu coloquei as duas afirmações uma do lado da outra, as duas perguntas uma do lado da outra. Por quê? Na construção poética do Salmo, essa afirmação, uma pergunta, a afirmação, uma pergunta, estão falando da mesma coisa, ampliando ainda mais a nossa compreensão daquilo que o Salmo quer nos ensinar. Deus é invocado como minha luz e salvação. O pronome minha, ele é significativo, porque significa que o salmista, aquele que reza, ele já tem uma relação pessoal com Deus. Deus não é desconhecido. O pronome minha, então, não indica posse de Deus, mas indica um vínculo afetivo, uma relação. Esse Deus que é chamado de luz e salvação. A luz na Bíblia pode ter vários significados. A primeira vez que ela aparece é no primeiro capítulo do Gênesis, quando Deus segura o caos, as trevas, a escuridão e cria um ambiente para a criação, o ser humano, os animais, a vegetação e etc. A primeira coisa que ele cria é a luz. Essa luz que significa Deus tem poder para segurar a escuridão. E a partir dessa luz, ele começa o que nós chamamos história. Então vão surgindo as outras coisas que deverão ainda se desenvolver, chegando até nós.
Deus é luz, então, não como uma criatura, mas como aquele que caracteriza o início da vida. E aquele que caracteriza o início da vida, inundando com a sua presença, afastando a luz para que possamos enxergar, ao mesmo tempo que nos iluminando a nossa consciência e o nosso coração. Se pensarmos no sol, é uma luz também que vai nos aquecendo. Então, Deus é aquela presença que nos orienta e que nos acalenta com a sua presença. Se luz tem a ver com o início, salvação tem a ver com como é que essa luz vai se prolongando ao longo da nossa vida e da história de toda a humanidade. É uma luz que não está perdida num ponto do passado, mas é uma luz que vai nos abraçando inteiramente e nesse abraço vai nos fortalecendo. Daí o porquê das duas perguntas: de quem terei medo, perante quem eu tremerei. Continuando ainda, o Salmo vai falar uma coisa muito bonita. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo. Vejam a insistência. Peço uma coisa e é só isso que eu desejo. Tem uma redundância, não é? Logo se trata de uma prece importante. Mas quando nós vamos ler a prece, não é uma coisa só que ele diz 3 verbos, ou melhor, ele diz essa única prece com 3 verbos. Os 3 verbos indicam que a única coisa que ele está pedindo é algo muito intenso. Vamos entender então o conteúdo dessa prece. A primeira coisa, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. O santuário do Senhor é aqui o templo. No mesmo versículo aparece, contemplá-lo no templo. O templo de Jerusalém. Um lugar fixo, um santuário, onde Israel, ou melhor, para onde Israel olhava com constância, esperando desse templo receber as bênçãos de Deus. É o lugar também para o qual todo judeu e toda judia se dirigia, ao menos uma vez ao ano, para prestar o seu culto pessoal a Deus. O templo é o lugar central, de onde Israel espera receber a justiça, de modo especial os pobres, aqueles fragilizados que não têm a quem recorrer, senão a Deus. Mas habitar no templo do Senhor não pode ser entendido numa perspectiva material, levar a minha cama e colocá-la dentro do templo para lá viver o resto da minha vida. Não, por quê? Porque o templo do Senhor, ele como símbolo, carrega a memória da tenda do Senhor no deserto. O povo vivia em tendas porque caminhava no deserto, Deus morava em tenda. Então, aquilo que materialmente é representado em Jerusalém indica simbolicamente uma continuidade de Deus que vai caminhando com o seu povo. Habitar no templo do Senhor, então, significa estar junto desse Deus que vai caminhando conosco em nossa vida. E se de fato conseguimos viver esse habitar, não materialmente, morar dentro do templo, mas numa relação, num vínculo profundo, então essa relação vai adquirindo um sabor. Por isso que o salmista diz: saborear a suavidade do Senhor. Ora, a suavidade indica algo que nós comemos cujo sabor é agradável, por isso é suave. É gostoso, mas não é muito intenso, que pode incomodar um pouco. Então, estar na presença do Senhor é algo que vai se tornando agradável. Por fim, contemplá-lo. Ora, estar na presença do Senhor e viver essa presença como algo agradável é a oportunidade de poder ver Deus, não com os olhos físicos, como vocês veem esse vídeo, como eu olho para a câmera que grava esse vídeo, mas como o olho da fé, de quem consegue reconhecer a presença desse Deus que habita em nossas vidas, que habita em nossos corações e que, do nosso interior, vai nos acompanhando, nos iluminando e nos acalentando com a sua presença. É a Ele que nós recorremos nos momentos difíceis da vida. É a Ele que nós confessamos a nossa confiança, a nossa fé e a nossa segurança.